Quando a maré baixar vou cantar. Para baixo pra gente dançar. Quando a maré baixar vou cantar. Para baixo pra gente dançar. Quando a maré baixar vou cantar. Aí fui andando lá do hotel até a orla. Descobri, passei em alguns locais bacaninhas. Fui no museu e fui numa venda de itens da região, uma loja de artesanato, coisas do tipo. E aí eu vim andando, parei para almoçar e, bom, tava com fome. Cheguei na orla, olhei para um lado, tava o deck. Show de bola. Tirei foto e tal, e lá na frente da orla, lá na frente do deck, tem um pequeno farolete. E aí a água tá depois desse farolete. Aí eu vim pra cá, continuei andando pra direita, porque tem a Fortaleza São José do Macapá, e é uma área de visitação. Aí eu tô olhando, ali daquele lado, daquele prédio, aquele bem no centro, é o mercado municipal. Então dá uma olhada nisso aqui, tem gente passando ali. E aí eu vou dar uma olhada na Fortaleza, a única fortaleza do Brasil feita pelos portugueses. Aqui ela é de 1700 e pouco, porque precisava proteger da invasão dos franceses, se eu não estou errado. Ali tem um espaço de acesso, aqui tem outro espaço. Eu estou nessa área mais alta, tá? Aí tem esse local aqui para ver. Tem mais esse lado aqui, que tem um caminhozinho ali por baixo. Tem outros caminhos, ó, tem moto na sombra, então significa que o pessoal usa isso aqui como estacionamento. Mas eu acho que não é bem para si estacionamento, não. Tem um cheiro de esterco aqui terrível. Por que será, né? Mas deixa quieto. Aí beleza, tem uma construção tipo uma ruína aqui de alguma coisa mais antiga. Provavelmente é da época da construção original. Interessante isso aqui. Sabe o que me lembra? Me lembra aquelas cenas do Assassin's Creed Black Flag, quando a gente invadia os fortes. Também tinha no Rogue. E aí a gente invadia, subia no forte, na fortaleza. Aí vencia o desafio e pegava uma região nova para domínio, sabe? Muito interessante isso aqui. Ó, aqui em cima, tal. E aí, como eu tô falando de um negócio que é mais ou menos de 1700 e o Black Flag acontece, acho que é 1600, 1700, tá mais ou menos no mesmo período. É bem próximo o período de construção. E aí quando vai ver, tudo tijolo. Pô, bacana isso aqui, sabe? É, óbvio, tem a parte elétrica, tem iluminação, para o pessoal também não ficar usando o espaço como qualquer coisa. Tem muito animal pequeno aqui e tal. Já vi ali um calango. Olha só como é que é a fortaleza. Aqui por cima e tal. Isso daqui é um muro de fora, olha só os canhões. Nunca foram usados, ok. Mas, tipo assim, tá ali. Sabe? Tem aqui canhões. Bacaníssimo. Muito bacana ver essa questão histórica, sabe? Eu acho que ele está um pouco mal posicionado, mas pelo menos as pessoas podem ver o que tem aqui. Um carro ali do lado de fora. Um carro bem moderno em relação ao canhão. Tá? E tem esses espaços aqui. Isso tudo era construção. Ó, dá para subir aqui em cima, mas não vale a pena não. Isso tudo é construção do século XVIII, 17 para 18. E aí o forte está aqui como única fortaleza do Brasil, construída para proteger o território português do Império Francês. Isso foi antes se a memória não me falha, isso foi antes das guerras napoleônicas. E aí eles colocaram isso aqui, fizeram o que era necessário, protegeu a cidade, mas na prática nunca foi usado, né? Depois a definição das fronteiras ficaram resolvidas, e aí os franceses, isso descobriu hoje também num outro museu, que o guia estava falando. A França falava que o rio Oyapock era um rio mais embaixo. E tem isso tudo aqui, infelizmente a galera fica pichando, mas deixa quieto. É pequenininho o espaço, bem sufocante. Thaís, você não aguenta entrar aqui não. Sério, não aguenta não. E aí, bom, vamos lá para aquela parte da fortaleza, no caso. E aí, bem, no outro museu que eu tava, tinha um outro negócio que eu tava falando. Ah, sim. Tem um rio mais ao sul do Amapá, perto da cidade de Macapá, que os franceses falavam como sendo do Oiapoque. Mas não era o Oiapoque. O Oiapoque é o rio que faz a divisa da região, do território português e do território francês. E aí foram algumas pessoas que foram encarregadas na época
isso lá em 1800 e pouco, quase 1900, mas acho que teve coisa antes, tá? É que a definição do estado vem de Getúlio Vargas, e aí é 1943 que Vargas definiu como território nacional, território brasileiro, território federal no caso, e aí teve uma definição política do estado. Só que a história do Amapá começa antes. Olha só a bandeira do estado. A bandeira do estado é parte do forte, é uma estrutura do forte. Isso é interessante. E quando fizeram a definição do território mesmo, foi até um gaúcho que fez isso. Usou uma referência de um outro carinha que falou sobre o Amapá, falou uma série de... pegou documentos históricos da época, que estava até em francês, para definir a fronteira do país com a Guiana Francesa. E aí a Suíça entrou no meio do caminho e deu causa ao Brasil e conseguiu o território como sendo nosso. Mas tem gente aqui em Macapá que fala que deveria ser tudo da França, sabe? Deveria ter ficado com a França. E no entanto, eu vejo ainda além disso tudo. Eu colocaria como sendo o Amapá como parte de um grande país chamado Guiana. E como ele foi dividido por potências europeias, a situação aqui está bem fragmentada. Bom, entrando no forte. É isso aí. Fiquei conversando um pouquinho com um dos atendentes ali na frente. Aí tô dando uma olhada aqui na Fortaleza. Fortaleza. Ceará, Fortaleza. Ainda quero conhecer também Fortaleza, né, Leandro? Né? Rafael Gomes. Gomes? Não. Rafael Longo. E é uma cidadezinha que eu tenho vontade de conhecer. Aí tá aqui, tô dando uma olhada. Bacana, região diferente. Negócio diferente, né? Porque no Brasil não existe Fortaleza. Essa daqui é a única Fortaleza no Brasil. Até o atendente ali estava me falando. Teve outros fortes aqui na cidade, mas foram destruídos por conta da invasão, né? De outros povos, outros europeus, óbvio. E aí aqui a região sofria com essa questão dos ataques dos outros povos europeus. Só que tem um detalhe. A fortaleza foi construída justamente para proteger a região de Macapá, que na época do Tordesilhas definiu essa região como sendo dos espanhóis. E os espanhóis não queriam nada aqui porque não achavam ouro nem prata. Então foi que deixaram, quando houve a União das Coroas, né, Portugal e Espanha, aí aqui a região do Amapá, que foi incorporado pelo Grão-Pará, tinha algum valor. E aí eles mantiveram aqui. A cidade de Macapá hoje está com 266, quase 270 anos. Interessante saber disso, porque é uma cidade mais velha do que o próprio estado. Existe uma outra cidade em Amapá, chamada Amapá, que dá nome ao estado, mas ela não é tão desenvolvida como o caso de Rio de Janeiro ou São Paulo. Acaba caindo na situação de Goiânia, a cidade de Goiás, Goiás Velho, que é a antiga capital. E aí vem parar aqui. Então, vou dar uma volta, tirar algumas fotos e ver um pouquinho mais dessa fortaleza. Tá quente hoje. Detalhe que começou nublado. O pessoal falou aqui no forte mais cedo, tava uma nuvem preta aqui em cima. Aí tava um ventinho fresco, gostoso, agradável e tal. Mas aí eu vim andando. Cheguei no forte, conversei um pouco. Aí tô subindo. E foi o que eu falei mais cedo. Dependendo do que a gente faça aqui, a gente encontra umas coisas bem curiosas. Tem um recado lá na frente que fala da gente não mexer, não tirar as pedras do lugar e tal, tomar cuidado na hora de passar por cima das coisas e tal, porque pode acabar causando acidente. Óbvio que não é para causar, não é para sofrer acidente. Mas é uma coisa legal saber que tem isso aqui. Olha só a quantidade de canhão, cara. Maluco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canhões. Caraca, é muita coisa. Óbvio que tem luzes ali, né? Tem uma placa aqui indicando o que é, que também não dá pra ler. Mas tudo bem. Aqui do lado de fora, deixa eu ver se eu consigo passar pro outro lado, que vai ser melhor. Por isso que eu te peço pra tomar cuidado. E aí qualquer descuido é acidente certo. Isso aí, tô do outro lado. Já tô quase em 50% do forte, da fortaleza. Ali tem um anfiteatro, ali do lado de fora. E aí fizeram alguns shows aqui na virada do ano e tal, alguns shows recentes. Lembra do deck que eu mostrei numa das fotos? Então, subiu o rio.
Aí já deu, o rio já chegou um pouco mais perto da pedra, da pista, né, que faz a orla do Beira-Rio. Aqui não é aqui em Macapá não tem beira-mar, é Beira-Rio, até porque eu tô do lado do Amazonas, né? Totalmente gostoso, é mesmo quente, totalmente gostoso, bem bacana. E é uma das coisas que o pessoal tava falando aqui em outros vídeos, de outras conversas com outras pessoas. Aí dá pra ver aqui umas coisas bem bacanas. Não vou passar desse ponto, porque também é risco, mas ali tá o Rio Amazonas. Lá na frente, vou voltar ali pra trás, tem uma rampinha ali, foi a qual começou esse pedaço do vídeo. E aí tá aqui a Fortaleza de São José do Macapá. Se eu não tô errado, São José do Macapá é o padroeiro da cidade. E aí eu acho que tem uma capela, uma igreja dele, senão eu já passei por ela, que eu acho que eu tirei foto mais cedo. E aqui do outro lado, nos fundos da Fortaleza, que é por onde a gente entra, tem o mercado municipal. Dá uma passadinha lá mais tarde. E olha, se só a pena aqui, se não fosse protetor solar, já teria virado árabe, devido ao meu sangue árabe. Ali pra trás tem outras vistas. Eu acho que não vou subir ali não, vou continuar olhando pra cá, porque não muda muita coisa. Mais à frente posso voltar aqui e fazer outros vídeos, mas acredito que não vai fazer muita diferença. E eu achando que não teria mais nada aqui pra ver, fiquei surpreso. Que bom! A parte interna da Fortaleza, deixa eu virar aqui a câmera. Pera aí, virar a câmera. Agora sim. Vamos lá. Eu tirei uma foto aqui mostrando que tem uma área. Eu achei que fosse mais baixo. Não, tem gente aqui que não vai gostar muito de andar por aqui não. Até porque isso daqui é uma parte da Fortaleza que tinha a parte do... Se eu não estou errado, isso daqui era a prisão da Fortaleza. Deixava as pessoas aqui dentro e ficava todo mundo aqui confinado. Do lado direito, mais entrada de alguma coisa. Eu tirei foto de uma dessas paredes aqui ao lado, à esquerda, de uma dessas portas. Praticamente todas as salas são iguais. Aqui dentro é até fresco. Me deixou surpreso, tá batendo um vento aqui. E aí a gente vai andando, vai vendo essas diferenças, essas divisões aqui. Aí vai chegando aqui nos espaços que são de uma parte mais fechada, interna da própria Fortaleza. Eu vim dessa porta aqui, tá? Aí eu tava andando, tem um pequeno degrau, tem outras coisas aqui, tem outra porta entrada ali, aberta. Provavelmente essa passagem daqui era a entrada da Fortaleza, então eu entrava por baixo. Lembra as construções medievais, tá? Aqueles castelos medievais e tal, até porque faz sentido, né? No século 17, 18 e principalmente 17 e 18, acho que 16 também, teve muita influência do período medieval. E como o mercantilismo é final de 1450 para frente, só para contextualizar, 1450 foi em 1455, foi quando Gutenberg criou a prensa de tipos móveis. E aí ele fez a revolução da educação, a revolução, sem querer, da educação com relação à leitura e escrita. E aí, como a igreja era muito dominante, essa situação de educação e cultura, via letra, via letramento e linguagem escrita, linguagem formal, né? Foi meio que segurada até onde pôde. Só que logo depois do período medieval veio o mercantilismo, que eram os comerciantes quem tinham muita grana. E eram esses caras que bancaram as grandes navegações foi pós-Idade Média, né? E disso você criou uma situação específica de construção de espaços urbanos, digamos assim, para mostrar que ali existe um povo, existe um território dominado por uma cultura europeia, que é a cultura das fortalezas, a cultura dos grandes castelos. E aí quando eu falo que essa fortaleza e alguns outros fortes, provavelmente, tem uma forte influência do período medieval, justamente por conta do tipo de construção que são. E isso é bem interessante. Lembra muito deixa eu voltar aqui. Lembra muito uma situação bem específica eu tenho uma grande muralha de pedra protegendo tudo, com um pequeno portão que pode ser fechado em vários pontos, e aí chega no final, ninguém passa. E aí você cria uma área de proteção da região fortificada, né? Que é o que está lá do outro lado.
E é isso aqui. Na parte dos fundos do forte é a entrada principal. A parte da frente é o portão da qual eu tô saindo. E aí entra na situação de fortificação. Aqui tem outra coisa. Vamos dar uma olhada nisso. Quando eu estava entrando nessa sala aqui, apareceu, da mesma forma que tinha uma exposição do outro lado do forte, tem essa exposição aqui de 261 anos da capital, né, Macapá. E lá no final tem uma foto da linha do Equador, que é o marco zero da linha do Equador. Aqui é o centro do mundo, tá? E onde o mundo fica entre o hemisfério norte e o sul. Como faz um calor do caramba, não faz diferença se você está no norte ou no sul, tá? Aqui vai ser o clima amazônico e de monções, que é o que impera na região. Para quem conhece geografia um pouco mais aberta, né, mais geografia geral, clima de monções é o clima de tempestade de chuvas torrenciais que acontecem na China e na Índia, principalmente na China. A China sofre com chuva de monções, que é uma das consequências dependendo da época do ano, de tornados que acontecem na região do Oceano Índico. E isso, aqui pelo menos não acontece o tornado para o sul, mas chove bastante, né? Até porque os tornados acontecem no hemisfério norte. Aí, cara, estamos no final, quase no final do Rio Amazonas, já indo para o mar que vai chegar no Mar do Caribe. E aí, cara, Caribe é tornado e seja lá o que for, dá trabalho. É isso aí, meio que voltei pro hotel depois de um bom tempo, depois de almoçar fui na Fortaleza e voltei pro hotel com as histórias que tinha que voltar, porque teve muita coisa. Dei uma passada também no mercado municipal, vi como é que era, mas é um pequeno mercado tipo, um centro de culinária, então tem a maioria dos espaços, a maior parte, né, dos espaços que tem ali são para culinária local, ou então uma culinária mais geral, mais brasileira, que serve como mercado popular, né? Aqueles locais populares que tem uma comida, um almoço mais leve, né? mais barato, digamos assim. E aí depois que eu cheguei desse mercado, eu dei um pulinho numa praça um pouquinho mais atrás, que é uma praça pequena chamada Floriano Peixoto, provavelmente com relação a Floriano Peixoto. Floriano Peixoto também foi o princípio da cidade de Florianópolis, foi um cara responsável pelo nome da cidade de Florianópolis, mas ele não aceitou, então meio que foi outro cara chamado Floriano que acabou dando o nome da cidade de Floripa. Só que depois que eu passei da Praça Floriana, eu fui pro mercado que tem aqui perto para comprar umas coisas que eu estava precisando. E voltei pro hotel e tal, trouxe algumas coisas aqui pro fim do dia. Também estava com sede, precisava de água e tal. Resultado, não tinha muita opção. Até tem opção no hotel, mas é aquele preço de hotel, sabe? Você tem que estar disposto a gastar. E no entanto, eu estava com a opção de poder buscar outras coisas e busquei outras alternativas. E aí, bem, estou gravando esse vídeo para falar. Ó, a Fortaleza é legal, vale a pena, é uma visita bacana, principalmente em dia de sol forte como foi hoje, mas estando numa época que tem muita chuva, basicamente em algum momento do dia vai acabar chovendo, e aí vai ser aquele lamaçal todo que impede a circulação de pessoas. Aqui no Amapá, o inverno amazônico é agora, que é onde tem muita chuva. Existe o verão amazônico, que é a época de seca, tá? E achei uma coisa muito curiosa hoje também, foi na hora que eu estava passando na orla, que eu vi o rio Amazonas muito, mas muito, muito seco. Parecia maré de mar, sabe? Parecia aquela época de maré alta, maré baixa, que tava no rio. E aí, pô, antes do almoço eu vi, estava muito baixo, tirei algumas fotos, acho que fiquei surpreso, que a orla é beira-rio. E, pô, mas foi uma surpresa ver o rio tão baixo, sabe? Então, foi curioso, bem curioso. E agora de tarde, são quase 6 horas, começou a chover, ou seja, clima de monção, vai dar alguma chuva em algum momento nesse período do ano. E aí dei sorte, porque peguei um dia altamente aberto, altamente não, mas com bastante sol, bastante calor. Não estava assim escaldante, porque não tinha muita nuvem, mas acabar o dia no hotel com chuva, dei sorte. Consegui aproveitar um bocado. Então eu dei uma olhada na catedral deles, que é uma igreja pequenininha e tal, mas é bonitinha, bacaninha, tá preservado. Aí dei uma passada num outro museu deles,
que tem aqui. Passei no mercado municipal e aí a Fortaleza e a Orla. Dei uma volta geral aqui pela cidade para dar uma conferida como é que é. Provavelmente depois já nos próximos dias eu vou ver outros locais. Tem o Museu Sakaka, que o pessoal fala dele, tem alguns museus que tem o Bioparque aqui, tem algumas regiões assim que dão para visitar com certa calma, dá para fazer um passeio um pouquinho mais longo, com um pouquinho mais de tempo, mas dá para ver tudo em talvez 2 dias, e aí a gente vê a parte bacana da cidade e tal, que é focada no turismo. Falta coisa? Sim, de certa forma falta. Mas também é uma cidade de, mesmo com 260, 270 anos, é uma cidade que, sendo a capital, daqui a pouco ela vai precisar ter novos eventos turísticos, sabe? Novos, vamos colocar como situações de atrativo turístico, porque ficar com os que tem só é muito pouco, e um estado que pode crescer e o governador está fazendo investimento nisso, se não tiver mais opções turísticas, esquece, não vai dar certo. Fora que em janeiro, muita gente que pode sair do Amapá vai sair e vai para outras regiões. E aí, como eu estava conversando com outro carinha da Fortaleza, ele falou, aqui o pessoal vai para as Guianas. E foi como eu estava falando mais cedo. O Amapá não era para existir, Grão-Pará não era para ser do tamanho que está. Existe um país aqui não declarado chamado Guiana. E é Guiana mesmo, é o país Guiana, que vai desde a Venezuela até o Amapá. E é um país só, mas com 4, 5 línguas europeias, mais dos povos originários, cara, é muita coisa, sabe? Seria meio bizarro. Então, tipo assim, o que poderia ser uma situação única de um único país acabou sendo fragmentado por potências europeias. Por um lado, bom, porque garante assim uma pluralidade cultural, mas por outro é ruim, por justamente ser fragmentado. Então é uma visão que eu tenho da região. É interessante saber disso. Infelizmente não vai ser um único país. Infelizmente parte desse pseudo país é nossa. Então é bacana. Mas sim, ainda falta tipo da mesma forma que no Oiapoque, que é a última cidade do Brasil, do Amapá também. Antes de virar França, né, que a Guiana Francesa, querendo ou não, é um território ainda da França, então eles têm o euro e têm acesso à comunidade europeia, a maioria das pessoas que podem sair da região, que não tem como condição de ir para o Pará, ou para Santarém, ou para Manaus, vão seguir para a Guiana. Então, vão fazer os passeios pelas diversas Guianas que tem, chegando até a Venezuela. E sim, existe caminho de terra entre a Venezuela e Roraima, que volta para o Brasil e podemos chegar no Amazonas por Roraima. Só que é muito longo, vou passar por Jorgetal, vou passar por uma série de outras regiões que são capitais desses respectivos, entre aspas, países. E que vai exigir uma certa atenção, uma demanda. E aí tem documentação, tem visto, tem carteira internacional de habilitação, tem que ter um imposto específico para isso, para pagar. É uma série de condicionantes que faz o trabalho ser um pouco mais longo. Mas sim, existe caminho, dá para chegar em Roraima pela parte de cima das Américas, né? A parte norte da América do Sul. Interessante? Sim, interessante saber. Curiosidades? Sim, curiosidades. Para quem quiser ir para o Caribe, só pegar um dos portos aqui ao norte, principalmente Guiana Francesa e Georgetown, vai de boa, vai embora. Não precisa ficar aqui. Dá uma volta pelo Caribe. Vai conhecer o Caribe, aquele mar azul do Caribe que o pessoal fala tanto. Então faz a mesma coisa, pode ir, não se preocupe em ficar aqui não. Vem, visite, curta muito Amapá, vale a pena, tem muita coisa, tem muita história, tem muita informação regional que não vejo como sendo ignorável, pelo contrário, tem que ser valorizada, porque tem história do Brasil aqui, mas também tem a parte da história da América. E aí eu tenho toda a questão cultural das Américas, da América do Sul, principalmente dos países que formam o território guiano, que também tem outras histórias que podem contar, entender melhor o que é essa região. Tá bom? Então, para quem puder vir, venha, visite, porque é muito bacana. Tá bom? Fica aí como recomendação esse videozinho para vocês. Obrigado por quem viu, por quem chegou até aqui. Forte abraço.